Janela no telhado, banheiro sem ralo, essas são duas particularidades das construções aqui na França. E se você quiser saber demais, assiste esse vídeo porque eu vou falar de algumas curiosidades, particularidades das construções na França em comparação com as do Brasil. Oi gente, tudo bem? Para quem caiu nesse vídeo e não me conhece ainda, meu nome é Daniele Olgado, eu sou arquiteta e estou morando em Besançon, no interior da França, há quase 2 anos. Recentemente eu comecei a trabalhar no escritório de arquitetura aqui e também pude perceber algumas outras diferenças, particularidades em relação às construções, às casas aqui em comparação com as do Brasil. Eu já fiz uns 2 vídeos aí mostrando um pouquinho de uma casa aqui na França e também falando dessas diferenças, mas nesse vídeo eu resolvi trazer algumas outras particularidades. Bom, aqui na França, na Europa de uma forma geral, a gente vê muitas construções antigas, principalmente nas regiões mais centrais, né? Prédios de até 4 pavimentos do século XII e XVIII que vão sofrendo algumas intervenções ao longo do tempo. Claro, são preservados, muitos deles são tombados como patrimônio histórico e acaba exigindo até a intervenção, né, uma revitalização com um arquiteto especialista em patrimônio histórico. Inclusive, eu moro em um apartamento aqui do século XVIII, né, que já sofreu aí algumas transformações para atender às nossas necessidades, né, a realidade de hoje em dia. E uma questão muito importante aqui que a gente não vê muito aí no Brasil é em relação à isolação térmica e acústica. Então aqui é um item indispensável em toda a construção, que é você ter uma isolação nas paredes, no teto, no piso. Então essas casas, essas construções muito antigas, que muitas vezes as paredes externas são feitas de pedra mesmo, exigem uma isolação a mais, porque aqui o frio é muito rigoroso. Então tem que ter essa isolação aí nas paredes. As janelas também, elas são muitas vezes em PVC, tem um vidro duplo. Então essas janelas têm que ser adequadas aí, né? Vedar muito bem para não deixar o ar frio entrar para casa. E por ser bem vedada, ter o vidro duplo também acaba contribuindo para o isolamento acústico. Então quando todas as janelas estão fechadas, você não escuta quase nada do barulho lá de fora. As portas também são muito bem vedadas, já mostrei isso em outro vídeo, né? Muitas delas acabam tendo um dentinho aí para realmente vedar todas as frechinhas da porta. Mas voltando às paredes dessas construções antigas, muitas delas são de pedras, como eu já mencionei, né? E acabam tendo uma espessura muito grande. Então no escritório que eu tô trabalhando agora, eu já peguei alguns projetos de renovação de construções antigas com paredes de 40, 50, 60 centímetros de espessura. E pra gente aí no Brasil isso é surreal, né? A gente nunca vê paredes assim dessa espessura e realmente acabam tendo, além dessa espessura da parede de pedra, né, que já é bem larga, também tem mais um isolamento aí com no mínimo uns 10 centímetros para realmente contribuir aí para esse conforto térmico dentro das edificações. Sem contar também que as paredes são todas irregulares, todas tortas, então é muito difícil você encontrar as paredes dessas construções mais antigas no prumo certinho, né, em esquadro. Em contrapartida, essas paredes externas bem grossas, normalmente as divisórias internas de uma casa e de um apartamento, principalmente quando ele é revitalizado ou construído do zero, é muito utilizado o sistema de drywall, as paredes de gesso, né, de placas de gesso acartonado, que é um sistema aí bem rápido, simples, e a gente acaba tendo também essas paredes mais finas, que giram aí em torno de 7 a 13 centímetros. E as construções novas, né, a gente também vê muito aquele sistema construtivo em bloco estrutural de concreto. É uma forma aí mais rápida também, né? Então acaba sendo bem diferente aí do nosso sistema construtivo no Brasil.
aquela tradicional alvenaria, tijolo, bloco cerâmico, que acaba levando mais tempo, tem bastante desperdício, né, de material, bastante consumo de água. Então essa é uma grande diferença também em relação ao sistema construtivo, que aqui na Europa, até nos Estados Unidos, né, eles sempre buscam uma forma aí mais rápida, mais eficiente de construir essas edificações, as casas, enquanto no Brasil ainda a gente continua, né, com esse sistema de alvenaria, onde a gente tem aí as paredes em torno de 15 centímetros, as paredes de divisa, né, quando a gente encosta uma casa aí no terreno vizinho, aí a gente tem que fazer essa parede de uns 25 centímetros justamente por essa questão do isolamento, né, térmico e acústico. E já que eu mencionei sobre essa questão do isolamento das paredes, é claro que por conta do frio aqui, que é bem rigoroso, né, todos os ambientes aqui de uma construção, de uma casa, vai ter um aquecedor. Aqui o sistema de aquecimento pode ser tanto elétrico como a gás. Aqui também tem muitas construções novas onde o sistema de aquecimento do espaço é feito através do piso e também é um item indispensável em qualquer construção aqui. E esse sistema de aquecimento vale para água também, tá? Então aqui a gente não tem chuveiro elétrico, isso é algo aí bem característico do Brasil, né? Aqui todas as construções já têm as suas instalações hidráulicas aí com água quente e água fria. Então aqui todas as torneiras, o chuveiro, né? A gente normalmente tem aí essas torneiras de monocomando, onde a gente consegue regular aí a temperatura da água. Então, apesar do frio intenso aqui, a gente acaba nem sofrendo muito dentro de casa, né? Por conta de todo esse sistema de aquecimento do ambiente e também das torneiras sempre com água quente. Só que em contrapartida a isso, no calor a gente também acaba sofrendo um pouquinho aqui, porque é difícil ter, né, ventilador, ar-condicionado. Então aqui nesse período de calor, de verão, a gente vê todas as janelas fechadas. É muito bizarro isso, né, pra gente também, que no Brasil a gente costuma abrir todas as janelas, deixar tudo aberto para ventilar até essa troca de ar. Mas aqui, por conta dessas paredes serem muito espessas, elas acabam guardando o calor. E se a gente abre essas janelas durante o dia, né, acaba entrando esse calor de fora para dentro da edificação e acaba ficando insuportável ficar dentro de uma construção assim. Então, por isso que durante o dia eles deixam todas as janelas fechadas e aí eles só abrem elas no período aí da noite ou de manhã bem cedinho, quando tá uma temperatura aí mais amena, mais gostosa, né? Pra ter essa troca de ar e conseguir manter uma temperatura agradável dentro das edificações. Então acaba sendo aí o inverso do Brasil, né? Enquanto aqui eles são muito bem preparados pro frio, que predomina aí na maior parte do ano. No Brasil, como a gente tem aí um calor intenso na maior parte do ano, a gente acaba se preparando mais para isso. E naquele 1 mês, 2 meses de frio, a gente acaba sofrendo um pouquinho. Então a gente pode traçar esse paralelo aí, né? Enquanto os europeus aqui são muito bem preparados para o frio, para aguentar esse frio intenso, nós aí no Brasil também acabamos adaptando essas construções para o calor. Então a arquitetura, as construções acabam sendo muito um reflexo da nossa cultura, do clima, né, da região em que a gente vive, para que a gente consiga ter um conforto melhor também. Outra grande diferença é em relação aos telhados. Então aqui, por conta da neve, a gente vê aí muitos telhados em 2, 4 águas, uma inclinação bem acentuada, justamente para não ter o acúmulo dessa neve no telhado. Então a gente vê muitos telhados aí com inclinação de 30 a 50%, que é bem alta mesmo. E aí acaba sobrando uma área, um espaço generoso embaixo desse telhado que eles acabam aproveitando. Então, em casas, por exemplo, de 2 andares, eles acabam tendo mais um aí, né? Eles realmente aproveitam todo esse espaço. Então, é muito comum também a gente ver algumas janelas no telhado, aquelas janelas que sobressaem o telhado, criando aí um novo telhadinho, para realmente a gente conseguir ganhar mais áreas de aproveitamento dentro das construções. Aqui eu tô bem no centro de Besançon, então tem construções aqui do século XVIII bem antigas
E aqui vai dar pra gente ver bem alguma dessas características que eu mencionei. Então aqui eu tenho uma janela em PVC, que ela é bem vedada, tem um vidro duplo aqui, tá? Então aqui com todas as janelas fechadas eu não escuto muito o barulho que vem lá de fora. Eu vou abrir aqui pra vocês perceberem, ó. Então aqui tem um outro vidro, né? E aqui a gente também consegue ver outra característica, essas paredes de pedra bem espessas. E ali, ó, o telhado bem inclinado com aquelas janelinhas ali que eu comentei para aproveitar esse espaço embaixo do telhado, né? Aqui, ó, outra construção também tem aquelas janelinhas. Então, são algumas características bem presentes nas construções aqui. Outra coisa que chama muita atenção aqui é em relação aos banheiros. Então aqui é muito comum eles fazerem um espaço reservado apenas para bacia sanitária. A gente vê aí casas, apartamentos que tem um espaço somente para um vaso mesmo, tá? Muitos deles não tem nenhum lavabo aí para você lavar a mão depois. Ele acaba ficando na sala de banho, né, que eles chamam, onde tem aí o lavatório e a ducha ou a banheira. A gente encontra também alguns banheiros onde tem tudo ali concentrado, né? A banheira, a bacia sanitária com lavatório, mas esses apartamentos, esses imóveis acabam sendo até um pouco desvalorizados por conta disso. Então aqui eles têm a cultura mesmo, né, de fazer a bacia sanitária em um espaço mais reservado. E outra coisa também é que aqui eles não costumam fazer uma suíte, né, um quarto com um banheiro, normalmente aí pro casal, né, pros pais. Então aí no Brasil, normalmente um apartamento, uma casa com 2, 3 quartos, acaba tendo aí pelo menos uns 2 banheiros, né, sendo um quarto suíte. E aqui a gente não vê muito isso, é muito estranho, porque assim, às vezes a gente assiste alguns programas de TV, né, onde reforma a casa e a gente vê aí casas com 4 quartos, 3 quartos, com apenas um banheiro, um espaço só para bacia sanitária. Então aqui o que eles costumam fazer é um quarto com uma sala de banho, somente com a ducha, a banheira e um lavatório. Então assim, pra gente é muito estranho, né? Não ter uma bacia sanitária só numa casa aí com 3, 4 quartos. Claro que tem construções, principalmente em casos de sobrado, né? Onde a gente vê aí, por exemplo, um banheiro com um lavatório, uma bacia sanitária no pavimento térreo e no pavimento superior, um banheiro, né, completo. E isso também é um reflexo da cultura deles, né? Então, aqui as cubas também desses lavatórios no banheiro tem uma válvula onde a gente consegue fechar ela para criar uma bacia mesmo, um reservatório ali onde a gente consegue deixar uma água acumulada, né, que eles utilizam para fazer a higiene íntima. Então, por isso que eles acabam tendo aí a sala de banho, né, um lavatório e a ducha ou a banheira. E no caso aqui a banheira também é muito comum, tá? Não é um artigo de luxo, então é muito comum a gente ver aí em apartamentos, em casas mais simples, uma sala de banho com a banheira. E outra coisa que acaba até causando espanto aí para nós brasileiros é que aqui as casas, nas cozinhas, nos banheiros não tem ralo. Claro que tem o ralo ali da banheira ou da ducha, tá? Mas normalmente essas duchas aí a gente já acaba comprando essa cabine pronta, né, do box. Então, eles acabam sendo mais elevados também. E aí, no restante aí do espaço do banheiro, não tem mais nenhum outro ralo pra gente conseguir lavar ele. Então, no Brasil, a gente tem muito costume de lavar, jogar água mesmo nos ambientes pra lavar, né? Mas aqui não dá pra fazer isso. Muitas vezes nem a sacada, uma varanda tem um ralo, tá? Então, aqui o sistema de limpeza é mais a seco mesmo, com aspirador de pó, um paninho úmido. Não é por isso que os ambientes são menos higiênicos, tá? Dá sim pra você fazer uma limpeza adequada aí no banheiro, na cozinha, sem ter ralo, sem precisar jogar água aí pra lavar esses ambientes. Então é tudo uma questão de cultura mesmo, de hábito. Bom, gente, essas são algumas particularidades, né, diferenças entre as construções aqui na França em relação ao Brasil,
com base na minha experiência, na minha vivência aqui, principalmente agora, trabalhando no escritório de arquitetura. Essas são algumas coisas que eu vejo muito presentes e que podem trazer um pouco aí de estranheza, né, para nós brasileiros, porque são realmente muito diferentes das nossas características, né, da forma que a gente constrói aí no Brasil, porque realmente é aquilo que eu falei, a arquitetura, a construção é muito um reflexo da cultura, da região em que a gente está inserido. Me conta aqui nos comentários se você sabia dessas diferenças, qual mais te surpreendeu. Me conta também se vocês gostam desse tipo de vídeo aqui, falando um pouquinho, né, dessas diferenças em relação à França e o Brasil. Eu posso fazer mais vídeos desse tipo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de me deixar o seu like aqui, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Isso ajuda demais o canal a crescer. Também ative todas as notificações aqui para você ser avisado quando os próximos vídeos saírem. E a gente se vê no próximo. Um beijo, abianto!